E o Influenciadores está de volta conversando com um cara que tem a missão de lhe fazer comprar, de me fazer comprar. Rodrigo Vitale, um especialista em shoppings. Rodrigo, você já esteve trabalhando em shoppings de Manaus, São Paulo, Toronto, no Canadá, e agora em Fortaleza. Como é que a cultura local, né, influencia na gestão desses equipamentos? Influencia muito. César, é uma coisa... Eu acredito muito na regionalização. A gente tem que dar o tom local, né? Você precisa entender o mercado e ver como é que as coisas operam para criar um cenário de consumo voltado àquela população. Eu aprendi isso com um estrangeiro, que ele visitava Fortaleza, a gente estava construindo um shopping aqui, ele falava assim, Rodrigo, e sempre assim, pô, por que a praça de alimentação lá fora não bomba que nem no Brasil e tal? E no meio dessa conversa ele falou assim, nem tudo que funciona lá no Canadá funciona no Brasil. É verdade. Então, não adianta a gente querer copiar 100%. Eu acho que boas ideias elas têm que ser copiadas sim. Mas se você não der uma pitada de regionalização em cada equipamento, você perde, porque principalmente no Brasil as pessoas elas são bairristas. Elas têm essa questão de defender aquele seu estado, seu espaço, a região, a cidade, né, o município. Então, sem levantar bandeiras, né, nós jamais... Você não pode levantar nenhum tipo de bandeira, seja ela futebol, política, isso não faz parte do comércio. Sim. Mas você precisa abraçar a região que você está inserido. Até mesmo porque a pessoa que vem de fora e visita vai entender. Vai falar assim, olha que legal isso aqui, é a cara da cidade. Então eu tenho uma preocupação muito grande de dar esse tom, assim, cerejinha do bolo para os empreendimentos que eu administro, para poder fazer com que o consumidor se sinta em casa, literalmente isso. Essa tua experiência no Canadá, né? E aí você foi inclusive com a tua esposa, teus 2 filhos, nós temos inclusive fotos aí da tua família. Como é que essa experiência fora do Brasil agregou, né? Te trouxe, enriqueceu a tua caminhada nessa coisa de ser um especialista em shoppings, Rodrigo? Olha, a minha ida para o exterior foi para acompanhar minha esposa num projeto dela de pós-graduação. Ela foi fazer PMO. PMO, explica para quem está em casa, que é o gerenciamento. Gerenciamento, né, de projetos, né? Ela estava fora do mercado de trabalho, nós tivemos 2 filhos, um inclusive cearense, nascido aqui em Fortaleza, e ela queria voltar para o mercado. Eu falei, bom, essa crise do jeito que está, isso 2015, né? Por que você não faz uma pós, um estudo, tal, é turismólogo? E depois você volta, deixa passar um pouco, tal. E ela, enfim, foi atrás de vários cursos, viu o preço lá, ela cuida dessa parte lá em casa, fez a matemática e falou, esse aqui está melhor. Aí quando eu fui ver era no Canadá, eu falei, ótimo, você tira a documentação e eu vou. E ela fez, cheguei lá, Toronto, Lake Ontario, tem divisa com os Estados Unidos. Então, o lado do Canadá ali é uma região de outlets. Vai de Niagara Falls, Prince Edward, tem um monte de outlets. Uma das empresas que eu trabalhei no Brasil é sócia da Ivanhoe Cambridge, que é uma empresa lá no Canadá. E eu comecei a me enfiar lá nos empreendimentos, fazer visitas mesmo em shoppings e... Como a gente estava falando no começo, aquele olhar técnico, rapidamente a segurança te identifica. E aí eu fui desbravando o mercado, fui convidado a visitar a sede deles em Montreal, começamos a negociar até uma ida para um outlet em Winnipeg, aí a temperatura começa a baixar, né, de Toronto para Winnipeg, ali no meio do país, vai para menos 40 mesmo. Só que acho que as únicas pessoas que vão para o Canadá e falar que saudade do Nordeste somos nós, eu e minha esposa, né? Então a gente estava lá vivendo aquilo, sempre pensando aqui no Nordeste, quando voltasse para o Brasil. Tanto que ninguém entendia que era um projeto e a gente iria voltar, né? Não dava para explicar. Normalmente as pessoas acham que você vai embora para não voltar. No nosso caso era um projeto específico.
E aí eu fui estudando, pesquisando outlets, visitando, despertei esse interesse por esse tipo de equipamento, que já era uma coisa que vinha na minha cabeça desde 2013 aqui no Brasil. E quando eu voltei para o Brasil, comecei a procurar isso. Falei, talvez seja o momento de eu tentar ir para outlets ou outro tipo de negócio que não o shopping tradicional. E deu muito certo, porque eu conheci o grupo da Varicred em São Paulo, eles fizeram o convite aqui para Fortaleza, então assim, se eu tivesse planejado, não teria dado tão certo. Mas eu digo o seguinte, Canadá é uma escola, é diferente de Estados Unidos, muita gente faz essa comparação, é um outro processo, mas é maravilhoso, é uma região, e eu aconselho todo mundo que tiver a oportunidade de viajar, se possível morar fora, não precisa ficar 1 ano, pode ficar 3 meses, mas a experiência que você adquire com esse tipo de investimento para a sua vida, muitas vezes é maior do que um colégio, uma faculdade, um MBA que você faça. Então, meu conselho é vá, dedique tempo nas suas viagens, tente distribuir um pouco de lazer e um pouco da tua área de aptidão. Eu, todas as minhas férias, procurei dividir um pouquinho para visitar lugares que tenham negócios parecidos com os que eu administro, porque é isso que faz a gente uma pessoa diferente nessa área, né? São essas ideias que a gente pega de um outlet lá no interior da Toscana, que ninguém nem sabe que é, porque acha que é uma região de tomar vinho, as pessoas vão para tomar vinho. Então eu vou para tomar vinho, mas eu vou para ver o outlet. Por que não fazer as duas coisas? Exato. E aí você cria uma expertise que é diferente de você navegar na internet. É diferente de você buscar informação em outras fontes. Você está lá em loco. Eu gosto muito de fazer isso. Eu aconselho todo mundo a fazer igual. Rodrigo, até o fim desse ano de 2018, a Associação Brasileira de Shopping Centers estima aí a inauguração de 29 novos shoppings em todo o Brasil. É um número alto ou não? Você considera que é um número bacana? Nós temos espaço, você até inclusive falou isso. É possível a gente dizer que vai aumentar cada vez mais o número de equipamentos de shoppings sendo abertos no Brasil? Olha, não mudou muito da lista que eles tinham de 2013 para cá. Ou seja, a gente, mesmo nesse boom, né, esse momento de mercado, você vê, a Abrace continua com uma lista de 30 equipamentos, 40 equipamentos por ano. É óbvio que se a gente for no detalhe, você vai ver que tem shoppings que eram para ter sido inaugurados em 2017, postergaram suas inaugurações para 2018, isso é normal, mas a lista não muda, continua 30 shoppings, e aí é que volta aquele assunto do déficit, a gente ainda tem espaço para novos empreendimentos. Eu tenho a curiosidade, quantos desses vão ser outlet? Né? Esse número eles não passaram, são números secretos, digamos assim, da associação. Agora, quem está em casa, com certeza, o consumidor final, o cliente, ele fica imaginando por que os shoppings têm mudado tanto, no sentido de, antigamente você não via shoppings oferecendo shows, shoppings oferecendo eventos, serviços. O shopping está ficando um espaço mais rico, mais completo, mais heterogêneo, Rodrigo? Sim, principalmente aqui no nosso país, você tem o lado do varejo, do mix e varejo, que são as lojas, e é a essência do negócio, o porquê do consumidor visitar aquele complexo, no fundo é por causa das lojas que estão lá. Então, você decide o empreendimento que você frequenta, pelas marcas que você consome, que você gosta e etc. Mas cada vez mais, quando você coloca isso num tripé de prioridades, você começa a ver as questões de lazer, entretenimento e ambiente e serviços cada vez mais fortes. Esses dois pilares, lazer e entretenimento, shows, enfim, o próprio cinema, e ambientes e serviços como concierge, Wi-Fi, tudo aquilo que os shoppings estão também oferecendo, serve para você ter uma experiência completa, ou seja, eu vou fazer com que o meu consumidor realmente tenha algo incrível daquela visita, que ele leve embora, e a outra é uma equação de antídoto, ou seja, no momento que a gente vive hoje, com as vacâncias do jeito que estão, porque os shoppings inauguraram e ainda não tem lojista para colocar
né, você vê lá um monte de tapume. Você investir em lazer, entretenimento e ambiente de serviço é deixar o tripé de pé. Você tem duas pernas segurando o teu complexo até você resolver o problema das marcas que faltam, por isso que o seu consumidor não está indo. Então você tem duas vertentes. Uma, criar uma experiência única, maravilhosa, encantadora, que o cliente fala, não, é realmente esse complexo, eu sempre vim aqui, eu vou continuar, porque agora eles fazem eventos e shows, etc. E a outra é aquele empreendimento que precisa colocar mais loja e investe nisso também, porque ele tem um tripé estratégico e ele precisa ficar de pé até colocar as outras lojas. Ou seja, o empreendimento hoje em dia, ele não vende mais só produto, ele vende principalmente experiência? Praticamente experiência. Ele é a gente administrador, a gente tem que praticamente carregar o cliente no colo e fazer com que ele tenha ali, desde o momento, a gente fala que o abraço é 2 quilômetros para fora do complexo. Ou seja, se você consegue criar na cabeça do consumidor, de alguma maneira, um impacto de que ele está se aproximando do teu prédio, a 2 quilômetros você já começa a perceber, fala, uau, você já entra no clima. A hora que você passou a cancela, tem que ser tudo perfeito. Tem que ser mágico. Tem que ser mágico, né? Aí vem os livros da Disney, né? Aquelas coisas, exatamente a mesma coisa. E aí o consumidor entra na loja. O lojista tem que fazer a mesma coisa dentro da loja. Tem que atender bem, tem que ter produto, tem que ter preço bom e etc. O caixa tem que ser rápido, forma de pagamento. Tem que ser uma experiência completa. E aí o consumidor sai satisfeito e volta, né? Rodrigo, a gente está falando desde o início de um condomínio, de um espaço privado. E essa pergunta que eu vou te fazer é uma pergunta que vale para todo o Brasil. A questão da segurança é um ponto que conta a favor, né, de equipamentos como esse, sim, que faz com que o público se sinta mais atraído? A questão de ser um centro, né, quando você concentra as marcas e as lojas, permite essas questões, como segurança, né? Um outro aspecto muito interessante que a gente vê em pesquisas aqui no Ceará, não no Ceará, no Nordeste como um todo, é o calor. As pessoas gostam do ar-condicionado. É muito legal isso. É muito legal. Muito então, legal. Volta à história da regionalização, né? Uhum. Você precisa estar aqui, você precisa sentir o calor e ver como é que é o clima para entender a importância que o teu ar-condicionado tem no teu complexo. Eu, por exemplo, eu tenho um ar-condicionado no outlet. A minha praça de alimentação ela é inteira climatizada. Por quê? Porque eu sei que se eu não tiver, o consumidor simplesmente não vai entrar. Então isso faz parte da experiência. E essa questão, segurança, ambientação, os próprios serviços que a gente oferece para o consumidor, de uma forma concentrada, com certeza faz a diferença. Ainda mais num país, a gente tem problemas de segurança na rua. A gente em todas as sofre cidades. Então, é natural. A gente acabou ocupando esses espaços também. Não que seja uma coisa, né? A gente não tem operação de guerra dentro de shopping, pelo amor de Deus, mas temos segurança. E esses equipamentos, eles estão sempre preocupados em antecipar, né, em trazer para o público experiências, sensações, novidades que muitas vezes chegam primeiro na Europa e nos Estados Unidos. E aí eu aproveito essa pergunta para te perguntar, por exemplo, como é que esse congresso que está vindo por aí em São Paulo, que é um congresso internacional, né, que vai reunir as grandes redes de shopping centers do Brasil, como é que um congresso como esse pode trazer benefícios para quem está na ponta do processo, que no caso é o cliente, é o consumidor final? A Feira da Abrace, ela acontece a cada 2 anos e é uma experiência bacana para o pessoal do segmento de shoppings, porque além de ser um momento de troca, né, então você imagina, todas as administradoras estão lá, novos empreendedores visitam, você tem uma série, como uma feira tradicional, você tem um espaço que é só voltado a fornecedores. Então a gente, administrador, visita um evento como esse, pô, você sai com altas ideias, você quer trocar tua cancela para melhorar a voz da menina que está lá falando bom dia, você tem cheirinho novo que você consegue fazer no banheiro, enfim, é uma série de produtos que eles oferecem ali
os fornecedores. Aí você tem palestras que eles trazem pessoas assim que estudam a fundo questões do comportamento do consumidor, millennials, tendências e etc. Então a gente sai dali com um planejamento voltado para o consumidor, como atender melhor, o que tem que fazer, quais as tendências. Então essa feira ela consegue não só agrupar os principais players, as pessoas realmente relevantes do segmento, como trazer soluções que rapidamente são implantadas, né? E é muito legal. Tem um outro congresso que acontece em Nova York, aí é de varejo, que também é nesse aspecto, é muito bacana também. Aí a gente convida os lojistas a visitarem, que é a NRF em Nova York, de janeiro, acabou de acontecer. Então, a gente, inclusive, copia, faz uma espécie de NRF Júnior, não é cópia, na verdade a gente traduz a NRF aqui, as pessoas de Abraço, eles se juntam e fazem palestras para apresentar o que aconteceu lá, que são as tendências de varejo. Então, acho que, para mim, a conexão desses 2 eventos no ano é mais do que suficiente para a gente sair antenado para o que está acontecendo no mundo. E quem está em casa, com certeza, deve estar se perguntando, quem te influencia, Rodrigo? Quem me influencia? Nossa, eu tenho meus grandes amigos, nenhum é do meu segmento. Então eu tenho um grande médico que me influencia, que é um artista. Então, além de médico, pinta quadros, etc. Esse cara me influencia em determinados aspectos da minha vida, é um grande amigo, etc. Pessoas que eu não conheço que me influenciam. Hoje eu me inscrevo, tem uns canais de youtubers, por exemplo, Casey Neistat, é considerado um dos maiores youtubers da atualidade. Eu acompanho cada vídeo dele para buscar ideias e coisas do tipo. Internet a gente tem muito acesso para a influência. Localmente falando, Fortaleza tem uma lista de empresários bem-sucedidos. Acho que a gente poderia passar o resto do programa fazendo essa lista aqui. São pessoas que me receberam de uma forma tão incrível aqui quando eu cheguei, desde 2013. Essas pessoas me influenciam até hoje, a gente tem contato até hoje, de investidores de shopping, até o pessoal do dia a dia ali no empreendimento. Então, eu tento não elencar, você vê que eu não falei nomes, né? Eu evitei falar nomes, porque eu acho que cada ser humano tem uma qualidade. E a gente tem que ter a simplicidade e a humildade de procurar entender que a gente não sabe tudo. Sim. A gente tem que aprender com as pessoas e tentar fazer da nossa vida uma troca. Se eu puder contribuir com alguma coisa do ponto de vista de sabedoria para você e você fizer comigo, isso é um influenciador. Para mim, esse é o cara que me influencia. E isso muda ao longo da vida. Então é difícil você elencar, né? A gente tem alguns influenciadores, nossos pais, meu pai, minha mãe, foram grandes influenciadores na minha vida, pela educação que me deram e tal. Então eu tento enxergar em cada pessoa que eu convivo algum tipo de influência. Tem dado certo. Maravilha. E aqui fico muito obrigado pela presença no Influenciadores de hoje, Rodrigo. César, obrigado. Obrigado aos telespectadores. Sucesso ao programa. E espero vê-los lá no nosso Off Outlet. Maravilha. Rodrigo Vitali, administrador de empresas e um grande especialista em shoppings. A você que nos acompanhou nesta terça-feira, um muito obrigado de toda a equipe da TV Ceará e até o próximo Influenciadores.